A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com os amados irmãos, seja com a igreja do Senhor Jesus nesta noite reunida para este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede e também levar aqui agora à noite a palavra do Senhor ao coração dos amados irmãos. Como sabemos, nós temos um tempo que é medido, cronometricamente, não podemos nos exceder porque o programa não permite, então nós vamos ao tema da mensagem e vamos à leitura da palavra para dar início assim à pregação da palavra de Deus nesta noite. E o tema da nossa mensagem, vamos tratar sobre quando Deus não contemplará as lágrimas de arrependimento. E vamos ler na palavra de Deus, livro de aos Hebreus, capítulo 12, os versículos 12 ao versículo 16, onde temos, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Deus, assim, aplica aos nossos corações a sua divina palavra lida nesta noite. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, Pai infinito de graças e misericórdias, nosso Deus e Senhor, glorificado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Pai, nós queremos louvar o teu bendito nome por nosso Senhor Jesus Cristo, suplicar o perdão dos nossos pecados e agradecer ao Senhor por esta oportunidade que estamos aqui, ó Deus, levando a palavra do nosso Deus ao coração dos teus servos. Pedimos que a tua palavra possa, ó Deus, adentrar a cada vida, a cada coração, e que haja graça, que haja virtude, que haja louvor, que haja gratidão, e que possamos ser cada dia gratos ao nosso Deus por tão grande salvação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a tua bênção e dá-nos a tua direção na explanação da tua palavra, que o teu servo não fale de si, mas seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor. No eterno nome de teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós te oramos e te agradecemos, ó Pai, agora e para todos sempre. Amém. Quando Deus não contemplará as lágrimas de arrependimento. Então, nessa noite, iremos pensar sobre as lágrimas de arrependimento, que não serão, nem foram no passado contempladas, nem aceitas pelo nosso Deus. No passado elas não foram contempladas nem aceitas, nos nossos dias e no nosso futuro elas não serão nem contempladas nem aceitas pelo nosso Deus. E será bom para cada um de nós estarmos meditando na situação das nossas vidas, no compromisso da nossa vida, no comprometimento da nossa vida com o Senhor, no nosso perfil e no nosso desempenho, para que não venhamos, enfim, a chorar diante do Senhor nosso Deus. Gostaria de, no poder de Deus, abordar pelo menos 4 situações quando Deus não ouviu os rogos, nem se importou com as lágrimas de arrependimento tardio chorada pelos homens. E as primeiras lágrimas de arrependimento tardio, elas foram choradas pelo primeiro casal que habitou este mundo, seja Adão e Eva. A palavra de Deus retrata que após pecarem, Adão e Eva foram chamados à presença do Senhor para prestarem contas do feito ao Senhor nosso Deus, da transgressão à santidade do Altíssimo. O grande pecado de Adão e Eva é que a síntese do pecado deles é que eles fizeram a Deus mentiroso e ao diabo verdadeiro. Porque quando Satanás disse a Adão e Eva, é mentira de Deus, é porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão semelhantes a Ele e vão conhecer o bem e o mal, vocês serão excelsos, vocês serão grandiosos. Eles acreditaram
nessa proposta que o diabo trouxe através daquela serpente aos seus corações, e decidiram-se por crer naquela mensagem, naquela oferta. Desprezaram a Deus, aquilo que Deus houvera chamado a atenção deles para que não fizessem, e voltaram-se para ouvir a voz do diabo. Essa é a síntese do pecado cometido no Éden, né? Não é questão de fruto, não é porque foi jaca, nem maçã, nem pera, nem uva, não, é o feito, não é o fruto. E eles foram chamados ao Senhor, por nosso Deus, a prestarem conta do feito, e a Bíblia vai nos dizer que receberam penas graves, duríssimas, e acabaram expulsos da face do Senhor e expulsos do paraíso onde viviam, conhecido ali como Jardim do Éden. E aí eu posso imaginar, a partir daí, a dor do casal, eu posso imaginar a decepção, eu posso imaginar a tristeza, o vazio, o arrependimento daquele casal. Podemos pensar na consciência da perda que se apossou deles e as lágrimas de dor, de humilhação e de desespero, as lágrimas de angústia que jorravam do casal ferido pela desdita de perderem a comunhão com o Senhor nosso Deus, mas era tarde demais. Imagina quando Eva esteve para dar à luz a Caim, e agora dentro da percepção, dentro deste contexto, que é qualquer mulher dar à luz a seu filho, ela agora dava à luz a Caim dentro deste mesmo padrão que as irmãs que deram à luz conhecem, com a mesma dor, com a mesma aflição, com o mesmo sofrimento. Não tinha ali uma UPA, não tinha ali uma parteira, não tinha ali um assistente, não tinha um enfermeiro, uma enfermeira, um médico. O médico era Adão. E ele teve que compartilhar com Eva toda aquela situação, compartilhar com Eva todo aquele momento, todo aquele sofrimento, toda aquela dor. Ela sentia na sua estrutura física todo aquele mal, e ele sentia na sua estrutura psicológica, conjuntamente com ela, todo o mal de haverem rompido a comunhão com o nosso Deus. Imagina as lágrimas, né? Mas Deus, dos céus, Deus não se movia. Lá dos céus, Deus não se movia no sentido de interagir a favor do casal, né? Portanto, eles decidiram-se voluntariamente por romper a comunhão com o Senhor. Era tarde demais. As segundas lágrimas que não comoveram o coração do Senhor foram as lágrimas da geração diluviana, que se perderam coletivamente do Senhor nosso Deus. E a Bíblia vai nos dizer, Gênesis 6, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. O homem só pensava no mal, o homem só agia de maneira perversa, de maneira contrária. Os seus pensamentos, as suas atitudes, a sua conduta, a sua vida, era sempre no sentido de desagradar a Deus. Talvez o irmão, a irmã, ou você que esteja ouvindo essa mensagem, possa estar pensando que a violência que você está vendo no mundo nos nossos dias seja coisa nova, mas não é. Que a depravação dos nossos dias seja coisa nova, também lhe digo, vou desapontar mais uma vez, não é, né? Você pode pensar que o crime que você tem visto aí em larga escalada seja coisa nova. Talvez a larga escalada sim, mas o crime não é. Então essas coisas estão na terra desde quando o mundo é mundo. Você pode pensar que as costas para Deus e que para a palavra de Deus que sejam coisas novas, mas não são. Você pode pensar que esta larga prática de homossexualidade que estamos vivendo nessa geração dos nossos dias seja coisa nova, e não é. Essas coisas são velhas, essas coisas são antiquíssimas, né? Não são coisas antigas. Desde a antiguidade, Deus vem tratando com o homem desde os mais remotos tempos, nesses mesmos artigos, nessas mesmas situações, esses mesmos problemas. A Bíblia diz que a terra, o pecado chegou até a face do nosso Deus. O pecado do homem chegou às narinas do nosso Deus. Do céu, o Senhor Deus sentiu, né, o fedor do pecado que subia daqui da terra até a presença do Senhor.
Quando Deus vai destruir Sodoma, diz na palavra de Deus, Gênesis capítulo 19, 18 e 19, desce então o Senhor e mais 2 anjos. E ele diz que a iniquidade de Sodoma era chegada até a sua face, nos céus. E ele disse, agora desci para ver se as coisas estão conforme tem chegado à minha presença. E os 2 anjos foram para Sodoma, e Abraão ficou com o Senhor, conversando com ele. E Abraão, quando ele disse a Abraão que ia destruir Sodoma, a primeira coisa que bateu na cabeça de Abraão foi Iló, que era o sobrinho dele. Mas ele não perguntou ao Senhor. E ele disse, mas o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Não seria, o juiz de toda a terra não faria justiça? E se ali, por acaso, o Senhor tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Ele disse, não destruiria por amor dos 50. E aí ele foi descendo e parou em 10. Em 10 ele não teve mais coragem de perguntar. Se Abraão fosse falar mais uma vez, talvez a última, ele certamente iria dizer, e se houverem 5? E o Senhor ia dizer a ele, não destruiria por amor aos 5, porque também não tinha 5. Não tinha 5. E Sodoma acabou destruída, né? Mas a geração dos dias de Noé, a geração pecadora dos dias de Noé, ela pereceu sem a complacência, sem a misericórdia do Senhor, né? Deus mandou o seu servo construir uma arca e pregar, a fim de que eles entendessem que o juízo era vindo. Eu chamo a sua atenção nessa noite, o que é que a igreja de Jesus tem feito através dos séculos? Nós temos 2000 anos de história de igreja, nós temos já mais de 2000 anos que a igreja de Jesus está anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós temos mais de 2000 anos que está sendo pregado aos homens, arrependei-vos, 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 arrependei-vos. E o que é que os homens têm feito com as suas vidas? Eles têm cada dia se distanciado mais e mais de Deus. São exatamente aqueles lá do tempo de Noé, são antítipos, ou foram antítipos desses dos nossos dias, eles são iguais. O homem nunca muda, o homem é o mesmo homem. A natureza do homem, através dos tempos, será a mesma. A aplicação do homem é a mesma, a destinação do homem é a mesma, a vontade do homem é a mesma, a aplicação do homem é a mesma. A sua contrariedade contra Deus será a mesma, desde quando ele se tornou pecador perante a face do Senhor, desde quando o pecado adentrou a sua estrutura, não muda. O homem é pecador aqui no Brasil, ele é pecador na China, ele é pecador na Argentina, é pecador nos Estados Unidos, é pecador na Alemanha, ele é pecador em toda a face da terra. Onde existe homem, o homem é pecador, o pecado estará imiscuído na sua natureza psicológica e estrutural. E é por isso que a terra está do jeito que está. E é por isso também que nós estamos caminhando para mais um tempo de juízos que se abaterão sobre a face da terra. E é por isso que a igreja precisa estar sossegada no poder de Deus, porque nós temos Deus que cuida de nós. E a palavra de Deus, ela é clara, Deus sabe fazer separação entre os que são seus e os que não são. Deus separa entre justos e ímpios, e Deus não vai tratar nunca, de maneira nenhuma. A justiça do Senhor não permitiria que Deus tratasse o justo como o ímpio, e muito menos o ímpio como o justo. Cada qual será tratado em conformidade com os seus merecimentos. Naquele tempo lá as pessoas zombaram de Noé, zombaram da arca, zombaram da mensagem, zombaram do Senhor nosso Deus. Exatamente como estamos nos nossos dias. As pessoas zombando da igreja, zombando do evangelho, zombando dos crentes, zombando da graça salvadora de Jesus. Mas o Senhor irá cumprir a sua palavra. Quando Deus cumpriu a sua palavra, devastou o mundo incrédulo que não procuraram crer para a salvação eterna. Jesus Cristo irá arrebatar a sua igreja e deixará de fora um mundo incrédulo, traumatizado, sofrido, choroso e desesperado, porquanto não buscaram crer para a salvação das suas almas. Eu estava assistindo essa semana num canal, a moça, esses canais que têm diversas reportagens, e ali apareceu um rapaz que estava falando um pouco sobre escatologia, e ela diz assim, não aparece a mulher, só a voz, ela diz, quando eu era da igreja, eu digo, essa daí é uma ovelha desviada. Quando eu era da igreja, eu não gostava desse livro de Apocalipse, que eu acho muito complexo, muito confuso. E então, quando Jesus vier, o que é que vai ter? O mundo vai virar um caos, vai virar um pandemônio, aí só vi as mãos dela balançando assim. E ele foi explicar para ela, eu fiquei de cá, digo, tá, quando Jesus vier, você vai ver o que é que vai acontecer.
Quando Jesus vier, você vai ver o que é que vai acontecer, você que está ouvindo essa palavra. Quando Jesus vier, você que é crente em Jesus, que não está procurando levar Jesus a sério, você vai ver o que é que vai acontecer. Quando Jesus vier, você que é incrédulo, que não tem procurado crer, você vai ver o que é que vai acontecer. Está prestes a acontecer, Jesus está às portas. Quando o Senhor arrebatar a igreja, os não crentes irão crer, mas será tarde demais. Quando Jesus arrebatar a igreja, os servos que não têm levado a palavra de Deus a sério, eles levarão a sério, mas será tarde demais. Deus não lhes ouvirão aos choros, aos rogos, às lágrimas. Será tarde demais. As terceiras lágrimas que Deus não contemplou foram as lágrimas das virgens loucas. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Então, se Jesus conta o drama destas 10 virgens, sendo 5 prudentes, 5 loucas. E ele diz que as virgens prudentes, elas procuraram preparar-se convenientemente para o encontro do noivo. Mas as virgens loucas, elas não procuraram se preparar. Como muito crente hoje diz assim, eu sou crente. Muita pessoa diz, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou evangélica. Mas não tem procurado viver, no limiar da vontade de Deus. Não tem procurado chamar a si a responsabilidade com Deus. Não tem procurado dignificar e exaltar o nome do Senhor. As virgens prudentes, elas estavam procurando preparar-se, elas estavam preocupadas em que aquele momento do encontro com o noivo se desse numa hora atípica, em que talvez alguma coisa, algum artefato, algum objeto, alguma necessidade precisaria ser suprida para que aquele encontro se efetivasse de maneira eficaz. Mas as loucas disseram que não. Talvez nem ia precisar, para aquele negócio de azeite, para aquele lamparina, que o noivo devia vir de dia, deve negócio de noivo vir de madrugada, vir de meia-noite, ele não vem, ele vem de dia, menina, você vai ver. E quando elas menos esperaram, o noivo chegou na hora impensada e encontrou aquelas virgens loucas, despreparadas. Eu quero dizer a você, irmão em Cristo, irmã em Cristo, olha para Jesus não te pegar despreparado. Tenha cuidado para que Jesus não te pegue na contramão da fé. Você está na igreja, ou estava na igreja, e você diz assim, eu não quero mais, eu vou para o mundo. E você acha, você crê, o diabo te fez crer, te fez acreditar, que Jesus vindo, ele vai te arrebatar desse jeito? Se você quiser acreditar nisso, você pode acreditar. Agora, eu não posso acreditar, não creio. Você estava servindo a Deus, e daqui a pouco o mundo mostrou as benesses, mostrou as maravilhas, mostrou o modismo, e você saiu da simplicidade que há em Cristo Jesus para se aventurar com os prazeres, com o modismo, com as coisas deste mundo. E talvez chamado que foi, ou chamada que foi, a repensar esta situação, você disse, não, eu prefiro o mundo de que está mais na igreja, não quero mais estar na igreja desse jeito não. Eu não sou cafona, eu tenho que curtir, eu sou jovem. Eu aceitei Jesus, eu estava com 20 anos de idade apenas. Por que eu não estava tão velho? Posso estar velho agora, que não me considero velho, né? Eu sou apenas um ancião, uma pessoa que tem vivido uns dias, graças a Deus, para a glória do Senhor sobre a terra. Mas, não estou velho não. Mas aí a pessoa diz assim, mas eu tenho que curtir. Uma mulher, ela é uma serva de Deus, e ela não se atém, ela não entende o absurdo dela chegar num lugar qualquer, num lugar desconhecido, e ela tirar a sua indumentária, a sua roupa, a sua vestimenta, e ficar em trajes menores. Menos de que a calcinha e o sutiã, e desfilar no meio de todo mundo, naturalmente, porque todas as demais mulheres ali estão desfilando naturalmente desse jeito.
Mas o que há de se entender e considerar é que o servo de Deus é servo de Deus, serva de Deus é serva de Deus. Eu não sou igual a qualquer homem lá fora. Qualquer homem lá pode fazer o que ele quiser. Eu não vou entrar na dele, porque eu não sou qualquer um. A irmã tem que entender que você não é uma mulher qualquer, você é uma serva de Deus. E como serva de Deus, você tem compromisso com Deus, você tem compromisso de honrar o nome do Senhor, você tem compromisso de dignificar o nome do Senhor. E eu não acredito que você mostrando todo o seu corpo, com raríssimas exceções, você não está deixando de mostrar 10% do seu corpo. Seu corpo está quase que totalmente exposto. Está 90% e mais de 5% exposto. Tem quase nada encoberto, que você esteja glorificando a Deus dessa maneira. Chamado a considerar pela palavra de Deus e por servos de Deus que tenham um compromisso com o Evangelho, porque pastor que tem compromisso com o Evangelho não está preocupado em chamar o irmão a atenção, em mostrar a palavra de Deus para o irmão. Se o irmão não quiser obedecer, é com você. Se você não quer seguir, é com você. Se você quer dar as costas por isso, vá. E se vai sair vituperando a igreja e o pastor, vitupere. Seu dia e hora vai chegar de você chorar lágrimas de arrependimentos que não serão ouvidas, nem sensibilizarão o coração do Senhor. Chegou o dia do noivo e as virgens loucas estavam despreparadas. E quando elas, despreparadas, tentaram chegar ao noivo, era impossível. Elas ficaram fora da festa das bodas. Arrependimento, tristeza e vontade de, se possível, fazer voltar o tempo para fazer tudo diferente, fazer tudo certinho. Quantas lágrimas derramadas, mas era tarde demais para elas. Essas virgens loucas, elas são um antítipo de crentes relapsos, infiéis, insinceros, inconsistentes, crentes que não honram nem dignificam o nome do Senhor Jesus. Crentes que têm nome de que vive, mas eles que estão mortos, estão espiritualmente mortos. Porque o seu desejo está lá fora, não está aqui dentro. E o verdadeiro desejo dos servos de Deus tem que ser dentro da casa de Deus, servir a Deus, glorificar a Deus, honrar a Deus, viver para a honra do Senhor. Este tem que ser a nossa proposta e tem que ser a nossa busca espiritual. Quarta lágrima que Deus não ouvirá, nem se comoverá por ela, serão as lágrimas dos perdidos no inferno. Talvez você não saiba, talvez vocês não saibam, mas não tem lugar na terra ou em outro qualquer lugar, porque no céu não tem. No céu nem bota o céu, que no céu não tem. Mas na terra, ou qualquer outro lugar da terra, não tem lugar onde se chore mais lágrimas de arrependimento do que no inferno. Lá é o local onde os condenados a ele choram e choram lágrimas de arrependimento. Em Mateus 13, 40 a 42, o Senhor Jesus diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Ele diz que mandará, eu vou abrir esse texto, ainda que eu gaste 2 minutos ou 3, mas ele diz que mandará o Filho do Homem e colherá do seu reino todo que comete escândalo. Mateus capítulo 12, 13, 40 a 42. E ele diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo.
mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando você vê Jesus arrebatar a igreja, e você entender que Jesus arrebatou a igreja, e você entender que Jesus arrebatou a igreja, mas você ficou para trás, e você entender que Jesus arrebatou a igreja e você ficou para trás, porque você era digno disso, era digna disso, a sua vida condizia com esta situação na qual você se encontra agora, você vai chorar. Vai chorar lágrimas de sangue. Mas deixa eu lhe dizer, Jesus não vai se importar com o seu choro. Você vai ficar aí nessa fornalha que vem. Nós estamos nesse período de pandemia e muita gente chorando, muita gente atribulada, muita gente sem saber o que fazer, muita gente talvez até querendo dar cabo da própria vida, muita gente desesperada. Os ímpios estão desesperados, os que não conhecem a Deus estão desesperados. Os inimigos da santidade do Senhor estão desesperados. E muito crente está também desesperado. Muito crente que não tem confiança em Deus está desesperado. Mas sabe qual é a razão do desespero? É a falta da confiança no Senhor. É a falta de conhecimento de Deus. É a falta de saber se protegido pelo poder de Deus. Não tendo essa certeza, não tendo esta convicção, a gente entra em desespero. Eu creio que começou para a igreja princípio de dores. Isso é o que eu creio. Você pode acreditar comigo, pode dar crédito àquilo que creio ou não, você tem a sua liberdade. Eu creio que começou o princípio de dores. E crendo que começou o princípio de dores, eu estou vendo que esse princípio de dores é terrível de ser visto por nós, igreja ímpios. E de cá eu fico imaginando quando chegar as dores. Porque o Senhor Jesus, ele faz uma associação com as dores da mulher na hora do parto. As dores primárias, as primeiras dores que vêm. As mulheres sabem, diz que vem contração, vem uma dorzinha em volta, vem, daqui a pouco ela vem com mais intensidade, daqui a pouco ela vem ficando, e daqui a pouco a dor fica. Daqui a pouco a mulher começa a gritar até que Deus dá graça quando ela consegue dar à luz esse filho, essa filha, para ter um sossego na sua vida. Eu creio que o princípio de dores é com a igreja. Mas acredito que as dores a igreja não vai passar. 1 Tessalonicenses 2 diz que o Senhor diz lá, e quando disserem a paz e segurança, então verá repentina destruição, falando sobre arrebatamento, e de modo nenhum escaparão. Eu estou acreditando que quando passar essa pandemia, Jesus vai arrebatar a igreja. Isso é o que eu estou acreditando. Não estou dizendo que vai acontecer isso, porque não sou eu que mando no Senhor Jesus, eu não tenho esse poder, nem pretendo ter tal poder. Mas pela palavra de Deus, eu creio que quando passar esta pandemia, quando disserem, ó, vencemos o vírus, ei, o mundo agora vai voltar a vida, vamos voltar a abraçar, vamos voltar a correr, vamos voltar a amar, vamos para a praia, vamos curtir. Eu creio que nessa hora Jesus vai arrebatar a igreja. Porque depois que Jesus arrebatar a igreja, vai começar os 7 anos de tribulação. E nos 7 anos de tribulação é que virão as dores. As dores virão nos 7 anos de tribulação. Mas aí a guerra não estará mais aqui, porque Jesus já nos levou para a glória. É o que eu estou esperando. É preciso preparar nossas vidas. Deus tem nos dado tempo.
Deus tem dado tempo ao ímpio para se converter, Deus tem dado tempo ao relapso para cortar o relaxamento da sua vida e se consertar. Deus tem dado tempo a quem tem buscado a santificação para santificar-se mais e mais. Deus tem dado tempo a todos. A graça e a misericórdia do Senhor estão derramados sobre toda a face da terra, sobre os seus filhos. Precisamos buscar entender as coisas que estão acontecendo, para que possamos verdadeiramente ser encontrados pelo nosso Deus e pelo Senhor Jesus, no modo que Ele quer. Jesus quer nos achar na posição. Ele diz que bem-aventurado aquele servo que quando ele vier, encontrar servindo assim. Ele quer nos encontrar bem, firmados na sua graça, no seu poder, na sua palavra, fazendo a sua vontade, vivendo para a glória do seu santo nome. Mas a apostasia reinante, ela tem desarticulado a vida de fé da maioria dos servos de Deus nos nossos dias. Aí nós queremos servir a Jesus, mas queremos servir aos prazeres. Queremos servir a Jesus, queremos servir ao mundo. Queremos servir a Jesus, mas queremos estar com o nosso amigo tomando cerveja. Nós queremos servir a Jesus, mas não queremos sair da roda dos escarnecedores. Nós estamos esperando Jesus de qualquer maneira, igual as virgens loucas. E aí, muita gente crê ou pensa que o inferno que no inferno tem aquilo que no inferno não tem. O ímpio, ele pensa que no inferno tem sexo, tem festa, tem agito, tem praia, curtição, amizade, amor, companheirismo. E talvez muito crente até pensa, mas se eu for para o inferno, talvez lá tenha alguma coisa boa. No inferno não tem coisa boa. Tem nada que preste no inferno. No inferno tem dores, tem lamento, tem tristeza, tem acusação, tem tormento, sofrimento, lágrimas e arrependimento eterno. Se tem alguma coisa boa aí, diga o que é que você quer para você, que eu não entendi, nem achei nada aqui que preste. Exatamente por isso, as pessoas não buscam uma solução real em Deus para as suas vidas. E exatamente por isso, muitos crentes não têm buscado colocar em Deus uma solução real para a sua vida, não têm buscado acertar seus passos com Deus, vão continuando suas vidas espirituais, brincando de servir a Cristo, entendendo que quando Jesus vier, que eles estarão na glória de qualquer maneira, mas a Bíblia não nos ensina tal coisa e nos abre os olhos para que não venhamos a nos perder de Deus. Deus não ouve nem atende aos clamores dos perdidos no inferno. Descer das regiões das trevas e sombra da morte eterna é o maior desastre que acontece à personalidade humana que existiu sobre a face da terra. A pessoa que desce desta vida, sai dessa vida e abre os olhos no inferno, passou pelo mais terrível estágio da existência ou inexistência do ser humano. Mas as pessoas rejeitam a graça de Deus para as suas vidas, muitas vezes por causa dos seus amigos, dos prazeres, da vida dissoluta, outros por causa de crime, por isso, por aquilo, e assim eles se perderão de Deus na eternidade. Chegando à eternidade, e quem chegar à eternidade hoje, muitos estão chegando agora, a primeira coisa que acontece é o arrependimento, quando eles abrem os olhos perdidos de Deus. No inferno eles rogam e suplicam, choram, clamam a Deus misericórdia, mas o Senhor não lhes ouve mais. Passou o tempo de buscar o Senhor. As lágrimas de arrependimento desse jovem chamado Esaú não foram contempladas por Deus. As lágrimas de arrependimento da multidão do mundo antigo não foram contempladas por Deus. As lágrimas de arrependimento das virgens loucas não foram contempladas por Deus, nem as lágrimas dos perdidos no inferno foram contempladas por Deus. E Deus não contemplará as tuas lágrimas, se não buscares de todo o teu coração a salvação da tua alma pelo poder do Senhor Jesus. Se você ficar brincando com a fé, e brincando com Deus, e não levando Jesus a sério, cuidado, você poderá chorar para todo sempre. Que nessa noite Deus nos abençoe. E que Deus nos dê graça, Deus esteja assim, aclareando nossas mentes e ungindo os nossos corações, para que busquemos verdadeiramente servir ao Senhor em espírito e em verdade. Bendito Deus. Agora nós queremos te agradecer por esta oportunidade concedida e pedir
nome do Senhor Jesus, que a tua mensagem possa alcançar os corações. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção, dá-nos a tua direção, nos guarde do mal. No eterno e bendito nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, é que nós te oramos e te agradecemos agora e para todos sempre. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Queremos agradecer ao nosso Deus, ao nosso irmão Dielma, a sua esposa, irmã Sheila, pelo cuidado, pelo amor, pela vontade de nos ajudar para que a mensagem do Senhor pudesse ser pregada nesta noite. Deus nos abençoe. Mais um minuto. Opa, tem 4.